No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, meus amigos e amigas. Muito bom dia. Mais um programa. E só tenho a agradecer sua presença aqui comigo. E para você que está chegando agora, esse é o programa Animais Nossos Irmãos e vai ao ar todos os domingos pela Web Rádio Meimei, às 10 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Só lembrando que se você perdeu algum programa, todos os que foram ao ar estão disponíveis no YouTube e no Spotify para assistir quando quiser. Você tem alguma curiosidade sobre os animais? Quer ajuda para descobrir sobre a espiritualidade deles? Envie suas dúvidas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Eu sou a Vanderly e vamos juntos a mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus falou. E essa afirmação dele pode frustrar alguns, já que mais de 2000 anos se passaram e nada aconteceu. A terra continua a ser lar de muitos que de mansos nada têm. Jesus era um ser atemporal. Ele conseguia ver o futuro de qualquer coisa. Dizem até que ele não nos ama pelo que somos, e sim pelo que ainda seremos, pois que ele vê potencial em tudo e todos, e sabe qual o nosso futuro. Sabedor do futuro, ele sabia do futuro da terra também, e tentava, com essas palavras, mostrar um pouco de vislumbre de esperança a todos, de um futuro que para os que ouviam ainda estava longe de acontecer. Mas o tempo profetizado por ele chegou. Talvez seja Jesus voltando, como muitos creem, o fim dos tempos de quase todas as religiões, a separação do joio e do trigo. São tantas profecias como crer em alguma coisa. É inegável que algo acontece e que mudanças se aproximam. Com certeza não será como profetizam. Não haverá carruagens nos céus e nem raios sendo atirados, não que possamos ver, pois que a movimentação do outro lado da vida é intensa e inimaginável aos nossos olhos terrenos. Estamos neste planeta sujeitos às mesmas leis que os animais: fome, frio, intempéries. Não é incomum pessoas e animais serem mortos nos mesmos eventos, afinal vivemos no mesmo planeta. E mesmo que os animais, em muitos casos, consigam fugir de grandes cataclismas, ainda assim estamos no mesmo barco. E se algo acontece aos humanos, é provável que aconteça aos animais. Essa introdução é simplesmente para abordar o assunto exílios. Nós sabemos que com a transição, muitos seres humanos da Terra serão exilados. Acredita-se que algo em torno de 5 bilhões de espíritos serão retirados daqui e distribuídos por vários planetas em estágios compatíveis com cada individualidade. Assustador imaginar, pois que alguns desses planetas estão em estágios evolutivos que nem descobriram o fogo. Isso é punição de Deus, muitos pensam, mas não, isso é misericórdia de Deus. O planeta Terra abriga seres de todos os tipos, alguns com costumes ainda bizarros beirando a selvageria. Esses espíritos não poderiam viver em um mundo onde o gosto pelas coisas bizarras será extinto. Já imaginou como um carnívoro sofreria em um mundo de vegetarianos? Então, eles irão para locais mais propícios, locais com pessoas afins e condições similares. Com os animais, não será diferente. Nas próximas décadas, talvez séculos,
Muitos espíritos que animam animais selvagens deixarão a terra. Alguns animais serão extintos e outros mudarão totalmente suas características ao receberem seus corpos espíritos mais mansos, que é o que a terra pede. E sabe aquelas pinturas de algumas religiões onde vemos leões e crianças interagindo no profetizado paraíso? Então, será mais ou menos dessa forma. E se você pensou, que pena, pobres animais, eu tenho a dizer que tudo está dentro dos programas dos governantes planetários. Se acontecerá com humanos, por que seria diferente com os animais? Ainda não se convenceu que somos iguais? Se analisarmos os exílios de humanos, ou seja, a relocação de seres humanos ainda selvagens sendo direcionado para mundo compatíveis, com os animais não poderia ser diferente. Eles terão o mesmo destino. A Terra será o lar de seres mansos, pois que a própria Terra evolui para isso. Logo será equilibrada, sem tantos desastres naturais. Fazendo paralelos, a Terra ainda é como nós, ao menos a maioria de nós. Se irrita fácil, explode quando é aborrecida e adoece. E citando o Kybalion, de Hermes Trismegisto, o princípio da correspondência afirma que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. As mesmas leis que nos governam a Terra, o tão falado macro e micro. O ouvinte quer saber. Um ouvinte tem uma pergunta. Ele quer saber quanto tempo demora para um cachorro reencarnar. Querido amigo ouvinte, não podemos generalizar. Para cada animal há um procedimento diferente e esse assunto quase ninguém fala. Mas há alguns estudiosos, normalmente pessoas envolvidas com animais, que acabam por descobrir e passar a informação adiante. Eu encontrei muitas explicações em alguns livros do Dr. Marcel Benedetti, o médico veterinário que é inspiração para esse trabalho que faço e que desencarnou em 2010. Vamos ao que eu descobri. Quanto maior o animal, mais tempo demora para que ele reencarne. Em insetos, apenas segundos. Cães e gatos, demora dias. Em um animal grande como a baleia, pode demorar meses. Colocados em câmeras de miniaturização, o corpo espiritual sofrerá uma contração e as células passarão a se fundir, tornando-se compactadas. Ao adquirirem a forma de embrião, eles serão implantados no corpo em gestação e vão se ligando definitivamente ao seu novo corpo físico. Mas, como eu disse, não se generaliza, pois que o desencarne vai influenciar diretamente nessa demora. Se o animal morreu de forma muito violenta e traumática, ele precisará de cuidados diferenciados para retornar, o que pode variar entre meses e anos. E como eu já respondi em programas anteriores, alguns animais podem permanecer nas colônias para ajudar, ou mesmo serem requisitados em colônias de humanos para estarem com familiares, ou ainda contribuírem com resgates e outros trabalhos. Então, respondendo diretamente sua pergunta, um cachorro pode levar em média 1 semana para compactar suas células espirituais e ser inserido no útero de uma mamãe. Coloque nisso mais 2 meses de gestação e nascerá o filhotinho novamente no mundo. Mas isso somente quando ele estiver pronto e quando os encarregados desse animal decidirem ser a hora certa. Sem esquecer nunca que tudo que sabemos é pálida realidade diante das verdades que desconhecemos. Mais uma pergunta que veio de uma ouvinte. Ela quer saber: se os animais evoluem pelo sofrimento, não é errado privá-los disso? Primeiramente, eles não precisam evoluir pelo sofrimento. Somos nós humanos que os colocamos nessa situação.
Temos duas opções na hora de evoluir, muito difundida dentro do Espiritismo, que é evoluir pelo amor ou pela dor. Mas nós aqui nesse mundo escolhemos quase que em totalidade a dor, que é aquela que corrige ou que desperta, tais como adoecer quando se come, bebe ou fuma demais, para assim entender que nosso corpo é templo e precisa ser respeitado, ou pela dor da culpa, quando entendemos que fizemos algo contra alguém e isso precisa de corrigenda. Os animais não possuem a necessidade de corrigenda ou do despertar, já que ainda não possuem vícios e nem consciência de sua existência. No momento em que estão, eles aprenderão conosco no convívio dentro de nossas famílias. E não precisa ser no sofrimento. Afinal, temos muita coisa boa para ensinar, não acha? Eles podem aprender higiene, compaixão, educação, amor ao próximo, apenas convivendo conosco. Não ensinamos nossos filhos espancando, aprisionando ou privando. Ensinamos com respeito e carinho. E eles aprendem, evoluem com isso, não é verdade? Se o mal é necessário nesse mundo, é somente porque somos propensos a ele e o praticamos. Nós produzimos o mal e maltratar animais, condená-los a situações de sofrimento, só aumenta esse percentual de maldade no mundo. E eles, estando aqui conosco, dentro de toda essa crueldade, terão por regra evoluir diante dessas situações. Tudo que é vivido é de grande valia na nossa evolução e tudo, absolutamente tudo, é aproveitado para dar alguns passinhos nessa escalada que é a evolução. Os animais evoluem sofrendo? Claro que sim, mas apenas porque os humanos os fazem sofrer. Jesus disse que o mal teria que haver, mas ai daqueles que o praticassem. O que nosso mestre queria dizer com isso? Que podemos ter propensão a sermos algozes, mas somos nós que escolhemos esse caminho e seremos cobrados por nossas escolhas. Sem esquecer que também estamos em evolução e podemos escolher evoluir pelo amor. E o amor implica em compaixão para com todos os seres vivos. Já evoluir pela dor está mais para aquele olhar de descaso que damos ao ver alguém ou algum ser em sofrimento e necessidade, pois, como sabemos, tudo que fizermos se voltará para nós em algum momento. A caridade, tão recomendada por Jesus, não estava condicionada. Ele não falou: ajude apenas aqueles que não precisam mais evoluir pela dor, deixem sofrer os que estão em evolução, dê bastante chute no cachorro, pois ele está evoluindo. Que horror pensar dessa forma, não é verdade? A caridade deve atingir a todos. Não há que se fazer estudos e não cabe a nós saber quem devemos ou não privar do sofrimento. Deixe a evolução por conta de Deus. O que sabemos sobre o histórico de cada um? O primeiro a ser atingido pela caridade é aquele que a pratica, pois é muito mais fácil evoluir pelo amor. E já foi muito sabiamente dito em um provérbio chinês que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. E se Jesus falou: amai ao próximo como a ti mesmo, Mahatma Gandhi completou: tudo que vive é teu próximo. Fique atento! Fique atento! Nós que temos gatos, sabemos como eles são chatos na hora de beber água. Eles procuram lugares totalmente inusitados, tais como torneiras pingando, água de chuva ou ainda o vaso sanitário. Sim, quem tem gatos sabe. Gatos não gostam de banho e passam a impressão de não gostar de água também. Por que eles fazem isso? Acredita-se que pela origem da espécie, que teria vindo de lugares mais secos, como o Oriente Médio, onde sabemos a água é escassa. Mas gatos têm olfato apuradíssimo e podem sentir cheiro de substâncias químicas na água. Por isso, preferem água em movimento, ou mesmo da chuva. Por conta disso,
eles estão mais propensos a ter obstruções urinárias, severas obstruções em casos de machos. Sendo assim, fique atento à quantidade de água que o seu gatinho tem bebido. Se ele tiver preferência por torneiras pingando, não o prive disso. Caso veja que ele está sobre a pia, abra a torneira de leve, apenas um filete de água. Se puder também, ofereça uma porção diária de ração molhada, aqueles patês que eles amam. Acredite, é melhor prevenir que remediar. Foi notícia. Foi notícia. Recentemente foi notícia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o caso do pitbull que atacou e matou um cãozinho da raça maltês. E esse episódio foi o estopim para descobrir que o cão era violento, ameaçava a todos na vizinhança e por vezes entrava nos quintais e colocava o terror em todos ao brigar com outros cães. O tutor do cão agressor, um jovem de 20 anos, foi preso por maus tratos contra animais. Sendo responsável pelo pitbull, ele é responsável também pelas ações do mesmo. Cães de raça violenta causam muitas polêmicas. Inclusive, há alguns anos, nos Estados Unidos, centenas de cães das raças Pitbull, Dobermans e Rottweilers foram exterminados por conta da agressividade e dos problemas que vinham causando. Também foi notícia há alguns meses o caso do menino de 4 anos morto por um cão da raça Pitbull. Esses ataques são muito comuns, infelizmente. Mas o que ocorre de fato para que um cão ataque de forma tão brutal? Devemos culpar os cães? Os animais ainda não entendem o que estão fazendo e raramente são considerados culpados pelos crimes ao desencarnarem. Afinal, não possuem consciência dos atos, agem por instinto ou aprendizado. Cães podem ser violentos, isso independe da raça. Devemos respeitar, não ir colocando a mão em qualquer animal, evitar instigar a raiva deles, pois que sabemos que mesmo um pincher pode fazer muitos estragos ao morder. Mas vamos voltar ao que foi notícia e falar sobre as técnicas usadas para transformar um animal em um monstro. Não é segredo a nenhum de nós que há aficionados em cães violentos, e assim como as brigas de galo, há um mercado negro de apostas para brigas de cães e vence o mais sanguinário. Eles são treinados e quase sempre são usados outros animais para isso. Cães menores, gatos e pequenos roedores, para que o cão ataque. Em muitos casos, esses cães são privados da comida, estão famintos quando o treinamento é feito e não resta ao animal alternativa que não atacar. Infelizmente, e eu friso o infelizmente, há muitas pessoas que gostam de exibir seus cães fortões, orelhas mutiladas e porte de monstro pelas ruas. Isso é status para eles. Talvez seja o equivalente a portar uma metralhadora. Receber os olhares de desconfiança e medo deve ser bom para o ego ou para elevar a adrenalina, não sei. Mas sei que não precisa ser um animal para aprender a ser criminoso. Nós estamos sujeitos às mesmas condições. Afinal, o que uma criança entende de bem ou mal quando se forma seu caráter? Ela poderá discernir depois, quando crescer e entender, mas quando criança, até os 10 anos, ela seguirá o fluxo que lhe foi ensinado. Os animais são crianças, espiritualmente falando. Eles aprendem, e se o tutor ensinar o mal, eles aprenderão dessa forma, serão criminosos, atacarão inocentes. Indo de encontro ao que foi notícia, lerei um trecho de um dos livros de Marcel Benedetti, onde ele diz: um cão agressivo não é indicativo de que todos daquela raça também o são. Há Rottweilers que são usados em tratamento de crianças enfermas, a zooterapia com cães. Os Dobermans são outros injustiçados, que por causa da fama de agressivos, são tidos como tal, e como dissemos, não dá para generalizar. Os cães da raça Pitbull violentos que conheço foram treinados para se comportarem assim, isso é,
Eles não se comportam dessa forma naturalmente. Contudo, a anatomia desses cães apresenta características de muita robustez e força física, que poderia ser maior que a de um homem. A mordida de um pitbull é comparável à de um tubarão. Analisando o pequeno trecho do livro, dá para perceber que os animais violentos quase sempre o são por conta dos próprios humanos. Os animais não sabem o que fazem, e se matarem, não serão eles a terem que reparar o erro. Mas, claro, a lei de amor do universo implica em harmonia, e se o animal que feriu será direcionado à nova convivência com aquele que foi ferido, e o amor nascerá entre eles com certeza, apagando de vez qualquer lembrança negativa. Foi notícia. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. A Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991, sem dúvida foi a grande responsável pelas conquistas espaciais de que nosso mundo teve notícia desde que o homem começou a andar em duas pernas. De um lado, socialismo, do outro, capitalismo. União Soviética e Estados Unidos tentando provar qual modelo econômico era o mais eficiente. Nessa disputa política, o campo escolhido para afiarem as facas foi o espacial. Afinal, quem conseguisse dominar a tecnologia advinda dessa conquista poderia impor seu modelo de governo ao mundo. E as conquistas eram inimagináveis. Sondas em todos os cantos do sistema solar, satélites orbitando, processando e transmitindo informações de todos os tipos e em tempo real. No dia 3 de novembro de 1957, há 68 anos, era colocado em órbita o primeiro ser vivo. Laika, uma cadelinha de 6 quilos que vivia nas ruas de Moscou. A bordo da nave soviética, o Sputnik 2, acreditava-se que ela sobreviveria por 10 dias, havendo reserva de alimento e oxigênio para isso. Mas Laika morreu logo após o lançamento e o motivo só foi divulgado em 2002. Aparentemente, a cadelinha morrera pelo superaquecimento da nave e pelo pânico que sentiu. A competição continuou. O homem pisou na Lua, deixou sua bandeira, aquela com listras azul e vermelha, e de lá viu o pequeno astro azul, semelhante a uma bola de gude em meio ao negrume do espaço, tão pequeno e tão gigantesco em vida. Fez o homem, em seu traje milionário, dar o seu gigantesco passo rumo ao futuro, e o fez pensar em quão insignificante as disputas terrenas se tornam se olhadas lá do alto. Fez mesmo o homem questionar a relevância de se ir ao espaço, já que todos nós estamos no espaço, somos feitos de material cósmico. Laika se foi, e muito provavelmente a grande maioria pense que sua morte foi algo nobre, abriu as portas para que o homem realizasse sua cobiçada conquista. Mas nobreza, ao meu ver, está na renúncia, está em se doar de livre e espontânea vontade. Não há que chamar de nobre quando um ser inocente é forçado a se sacrificar em uma causa sem ao menos ter consciência daquilo que está fazendo. Há pouco mais de uma década, o mundo está às voltas com a nova corrida espacial. E agora, outros países estão na competição, mas a China saiu na frente e já conta com alguns robôs rodando e saltitando no solo lunar. Aparentemente, nessa empreitada, os cãezinhos de rua estão a salvo. Nossa espécie segue planejando, segue se aventurando e gastando bilhões em explorações desnecessárias, apenas visando o domínio da ciência e tecnologia e ambicionando o poder advindo disso. Descobrir se Mercúrio tem gelo escondido em suas crateras ou os motivos que levaram Vênus, que há bilhões de anos fora bem parecido com a Terra, a ter um efeito estufa poderoso, tornando o local mais inóspito já imaginado por nossas mentes.
Tudo isso para que um dia o homem, qual um gafanhoto faminto, tiver acabado com todas as reservas do planeta a qual pertence, ele, esse gafanhoto futurista, possa viajar em sua nave futurista e acabar com as reservas de outros mundos. O homem terreno, dentro de sua limitada visão científica, busca mundos semelhantes ao nosso, mesma geologia e condições climáticas, para que seres como nós possam existir. Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. E ele dizia exatamente sobre isso, sobre os incontáveis mundos de incontáveis matérias, algumas tão sutis que nenhum telescópio conhecido da Terra pode captar, seres vivendo em meio a gases que poderiam matar um humano em segundos, animais com aparências que nem conseguimos conceber. Sabe quando o homem vai pisar em Marte? Quando for convidado. É muita pretensão desses cientistas pensar que os planetas que fazem parte do nosso sistema solar possam nos pertencer também. Não basta consumir tudo que a Terra nos oferta, ainda temos que reivindicar o que não está ao alcance de nossas mãos. Não somos donos de nada, e cada mundo tem seus moradores, mesmo que não os vejamos, mesmo que sejam invisíveis a nós. Fomos criados adequadamente para vivermos nesse mundo que nos acolhe e nos supre. Nenhum outro nos receberia de forma tão generosa e perfeita. E nem toda a traquitana criada pelo homem seria suficiente para que a vida se desenvolvesse de forma natural, fora da nossa atmosfera. Alguns podem achar válida toda essa dispendiosa exploração pelo nosso sistema solar, assim como a morte de Laika também o foi. Afinal, a sobrevivência e conforto da nossa espécie vale qualquer sacrifício, desde que o sacrifício seja de outrem, desde que os velhos e cômodos costumes não precisam morrer para que a raça humana sobreviva. Então, que morram as nobres cadelinhas. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Pegue caneta e papel. A dica é o livro Marley e Eu, de John Grogan. O livro virou filme para quem não gosta de ler, mas recomendo a leitura. Afinal, é muito mais envolvente que o filme. Marley é um cão da raça labrador e desde bebê tem um comportamento que para muitos seria um bom motivo para o abandono. Ele é hiperativo, destruidor e tem pavor de rojões, destruindo tudo que encontra ao redor quando é tomado pelo medo. Seu tutor, o escritor do livro, começa a contar as histórias com o cão no jornal onde trabalha. Ele publica artigos contando sua experiência com o cão. Logo, as pessoas começam a se interessar e de artigos ele escreve o livro. Marley é o típico cão problema, mas é também um herói, inspiração e companheiro da família toda. Vale a pena ler e se emocionar com esse belo livro, Marley e Eu, de John Grogan. Você sabia? Se você assistiu Happy Feet, deve ter se encantado com o pinguim dançarino, com passos elegantes e saltos ornamentais, muito diferente da realidade, já que eles são extremamente desengonçados ao andar, em nada se assemelhando ao sapateador do filme. Apesar de serem pássaros, eles não podem voar. Sua incrível agilidade está dentro da água. Um pinguim consegue praticamente voar dentro da água, devido às suas asas que funcionam como barbatanas. Eles atingem incríveis 40 km por hora e isso os ajuda muito na hora de caçar e fugir de predadores. Pinguins são fofos e inspiram a maior ternura. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que tenham gostado. Desejo a você, amigo e amiga ouvinte, um ótimo domingo e uma excelente semana, amparados no amor de Jesus e da nossa Mãe Maria. Para os animais,
respeito e amor por onde eles estiverem. Até o próximo programa, se Deus quiser.